Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula de número 4, que tem como objeto de conhecimento formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais, nos âmbitos local, nacional e mundial. O detalhamento desta aula é concepções antropológicas sobre o sagrado, o profano e os ritos de passagem nas sociedades amazônicas, manifestações religiosas na Amazônia, pluralismo religioso e diálogos interreligiosos. Muito bem, vamos agora para a nossa aula. Os festejos em homenagem a santos cristãos católicos é muito comum em todo o mundo. Aqui na nossa Amazônia também, nos diversos municípios do nosso estado, nas diversas comunidades. Este cenário é algo que é comum, digamos assim, a praticamente todos esses locais que acabei de citar. Aqui, uma igreja, no caso católica, que está aí reverenciando um santo, e um momento muito especial, um arraial. Aqui pode ser o arraial de São João, que é um santo católico, que se faz uma festa, que se comemora, onde tem barracas, tem guloseimas, né? Tem dança, tem música, tudo isso compõe toda uma ação, todo um ato social, religioso. E eu quero chamar a atenção de vocês para este cenário, para esta ação social, religiosa, que acontece com certeza em vários municípios do nosso estado, se não todos aí com seu santo padroeiro, né? Quando se faz aquelas homenagens religiosas e, na sequência, promove-se uma festa. Isto é o quê? O sagrado, que é a questão do santo, representado pela Igreja Católica, e também o profano. Sim, o profano, este ato das guloseimas, das festas, das danças, tem aí um ato que não é tão religioso, embora seja tudo para homenagear ao santo, para comemorar aquela data que é tão especial. Então, neste ato, nessa questão social e antropológica, nós podemos dizer que há aí dois elementos muito importantes e que são detectáveis, que eu quero frisar para vocês, que é o sagrado, representado aqui pela igreja, e o profano, pelas danças, pelas músicas e pelas guloseimas. E essa ideia de sagrado e profano vem da antropologia. E aí você pode dizer, mas professor, a nossa aula é de sociologia e o senhor nos traz a antropologia? Sim, porque ela também faz parte das ciências sociais. E eu vou trazer um conceito bem breve para vocês entenderem essa aproximação desta ciência dentro do grupo das ciências sociais e humanas. Vamos lá ao conceito de antropologia. A antropologia busca compreender o ser humano, como ele se formou e como ele tornou-se o que ele é. Olhem só essa imagem de um microscópio. A base dele, aqui embaixo, né, tem pessoas e tem um grande microscópio mirando essas pessoas. As ciências sociais e, em específico, a antropologia, busca aí entender como estes seres humanos, que somos nós, nos tornamos o que somos. Portanto, o antropólogo ele busca as raízes do ser humano, estabelecendo, como a história, por exemplo, um estudo do passado para compreender
quais foram essas origens. Porque o microscópio ele vai bem a fundo, ele vai buscar nessa organização social, nesse grupamento humano, quais são as origens de todas aquelas ações que acontecem naquela sociedade. O antropólogo busca-se isso, ele faz uma espécie de história. E isso é feito, gente, de maneira física, biológica, social, cultural e até linguística, dependendo de qual vertente da antropologia estudada e de qual método empregado pelo antropólogo, no caso aí, que é o nosso pesquisador. Então, são várias as formas de descobrir, de olhar bem a fundo, com um olhar microscópico, através da ciência antropológica, como aquela sociedade se tornou o que é, qual a função, por que disso, por que daquilo, por que fazem dessa forma, por que cultuam isto ou aquilo. Vejam que tudo vai ter uma explicação social, que neste caso torna-se antropológica, porque os estudos antropológicos buscam compreender como os povos viveram e como seres humanos formaram-se com a sua cultura humana e como ela se desenvolveu. Mais uma vez, vai lá no fundo, no cerne da formação deste grupamento humano para tornar a sociedade que se tornaram naquele momento em que eles estão sendo estudados. Dessa maneira, o antropólogo ele faz um trabalho de imersão em uma determinada sociedade a fim de observar e traçar teorias sobre a constituição cultural ou física dos indivíduos daquela sociedade. É um estudo bem profundo, né, que é feito aí de várias maneiras, ou biológicas, ou social, cultural, linguística, e isso envolve todas as instituições daquela sociedade. Ele vai pegando uma a uma e vai fazendo essa interligação para compreender aquela sociedade. E aí é que eu trago para vocês esta relação entre antropologia e sociologia. A antropologia, gente, surgiu como uma ferramenta da sociologia para compreender as diferenças étnicas dos seres humanos e com um objetivo bem específico: servir como meio de auxílio para o capitalismo industrial. Que interessante! Uma ciência sendo utilizada para justificar ou para trazer vantagens para um sistema econômico, no caso capitalismo, através da questão industrial, porque a antropologia é um instrumento. E os primeiros estudos antropólogos, eles eram extremamente etnocêntricos. Só para relembrar a vocês o que significa etnocentrismo. É dizer que a minha cultura é superior à sua, que a cultura dos europeus é melhor que a cultura dos indígenas americanos, por exemplo. Ou seja, o etnocêntrico diz: o que é meu é melhor do que o dos outros. E isso não é verdade. É apenas diferente. Mas lá no final do século XIX, início do século XX, para trazer lucro por conta do capitalismo, os europeus usaram essas teorias etnocêntricas. Ou seja, eles analisavam as culturas diferentes com base no ponto de vista de uma pessoa que era imersa na cultura europeia. Eles olhavam os indígenas, os povos americanos, os povos africanos, australianos, asiáticos, não como eles eram de fato, mas a partir de um ponto de vista europeu. E com isso, os europeus visavam mostrar que a sua cultura e o seu desenvolvimento eram superiores às demais sociedades. Mais uma vez, vamos dizer aqui que isso
Não é verdade. E colocavam a colonização como um movimento, gente, necessário de civilização. Olha que interessante, vinham civilizar o mundo. Não, cada um já tinha a sua cultura. E para aquelas sociedades que eram analisadas, que nesse ponto de vista, então, eram consideradas pelos europeus como atrasadas. Isso também não é verdade. Vejam como esta ferramenta da sociologia, que é a antropologia, que é o estudo científico sério, foi usado para justificar uma teoria não verdadeira, etnocêntrica, de superioridade de uma sociedade, de uma organização social sobre outras. E vocês e nós temos que ter muito cuidado, porque até hoje ainda pode-se pensar que existem culturas que são superiores. E em nossos estudos sobre cultura, tanto em sociologia quanto em filosofia, na história, nós sabemos que não, as culturas são apenas diferentes. Não existem superiores nem inferiores, nem melhores nem piores. Todas são culturas, apenas são diferentes. Mas isso aconteceu sim lá no século XX. Mas, voltando aqui para a nossa aula, nós estamos falando de sagrado e profano. É, aquele ambiente lá da festividade de São João nos traz essa ideia de sagrado e profano que nós vamos aqui conceituar para você. O sagrado e o profano seriam duas modalidades da existência assumidas pelo homem em sua história. Toda a história do homem é permeada por questões do sagrado e do profano. São maneiras de ser e de estar no mundo e no cosmos. Como esse cosmos se organiza a partir desta ideação do que é sagrado e do que é profano. Aqui nós temos totens de comunidades indígenas não brasileiras e isso aqui é uma representação. Você que está olhando para esse totem, talvez ele não tenha nenhum significado. É apenas uma estátua, uma escultura, por sinal muito bonita, colorida, mas para outros povos tem um significado diferenciado. Isso aqui é sagrado para determinada sociedade, para determinado grupo de pessoas, porque eles entendem que cada parte deste totem tem um significado, tem uma história de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Mas para nós, olhando aqui rapidamente, sem conhecimento, é apenas uma escultura ou um totem muito bonito. Mircea Eliade é um cientista da religião, que ele afirma que o universo religioso ele envolve a noção, sempre, do sagrado e do profano, e que a experiência religiosa acontece através do símbolo, do rito e do mito. Três componentes que estão aí integrados a essa questão para determinar o que é sagrado e o que é profano, que é o símbolo, diríamos que aqui este totem é um símbolo que só tem significado através de um rito que é feito, que é preparado para que ele seja construído, e de um mito. Tem um mito que também coordena esta construção, que organiza e diz, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, as tradições, rituais, mitológicas da nossa comunidade, da nossa sociedade, determinam que assim sejam. E assim ocorre em todas as sociedades. Vejam que, para um determinado povo, uma determinada sociedade, este objeto aqui, ele é sagrado, porque ele passa por todo esse processo simbológico, ritualístico e mitológico. Outro autor também que se debruçou sobre esse estudo é Durkheim. Sim, Durkheim é um sociólogo.
E ele também percebeu essa questão do sagrado e do profano em todas as formações sociais humanas, em todos os lugares do mundo e em todas as épocas. Para Durkheim, a característica essencial da religião é o sagrado, que é algo extraordinário, enquanto o seu oposto, o profano, está relacionado às coisas ordinárias, mundanas. Mais uma vez, isso é uma questão simbológica, e essa distinção entre sagrado e profano não é da mesma ordem que a distinção entre sobrenatural e natural. Natural e sobrenatural é uma outra questão que não é social. O sagrado e o profano, sim, são questões que estão imbricadas dentro das sociedades em todas as suas organizações, em todas as épocas, em qualquer lugar do mundo. O que é sagrado para mim pode não ser sagrado para você. E o que é sagrado para você, para mim, não significa nada, talvez. Então vejam que essa questão do símbolo é muito importante para nós determinarmos o que é sagrado e o que é profano dentro de uma sociedade. É por isso que temos que conhecer e respeitar o que é sagrado, que é todo aquele espaço, objeto, símbolo que tem um significado especial para uma pessoa ou um grupo. Existem símbolos religiosos que são sagrados, respeitados em uma determinada comunidade. Já em outro lugar, em outra comunidade, aquele símbolo não diz nada, porque eles não conhecem, eles não pertencem àquela cultura. Para esse símbolo ele é importante e reconhecido como sagrado. Para outra comunidade será somente um símbolo, pode até ser profano, que é tudo que não é sagrado. Toda a vida comum, do dia a dia, os fatos e os atos da rotina. Isso é comum, isso não é sagrado. Mas, de repente, em uma determinada comunidade, sociedade, tem lá um objeto, um vaso, uma taça, sei lá, um objeto que, para mim, pode ser comum, eu uso no meu dia a dia, mas para outra comunidade vão dizer, não toque nisso, isso é sagrado, tem que ser respeitado, não pode ser usado no seu dia a dia, como rotina, porque senão você irá tratar este objeto como algo profano. Essa diferença que existe está no seio da sociedade e do entendimento daquele povo que está sendo estudado. Por isso, nós repetimos, é importante conhecer para respeitar o que é sagrado e o que é profano dentro de cada constituição social. E aí, dentro dessas sociedades, os ritos, como Mircea Eliade falou, são também muito importantes. E aqui na Amazônia nós temos sim alguns ritos de passagem, que são aqueles que marcam momentos importantes na vida das pessoas. Dentro daquela sociedade, daquela comunidade, existe um ritual que vai determinar uma mudança de status, uma aceitação social. E para isso, ela é submetida a um rito. Nós trouxemos aqui um exemplo para vocês. Vamos começar com esse aqui, de 15 anos. Olha, dentro da nossa sociedade, uma menina, quando faz 15 anos, geralmente faz-se uma festa, baile de debutante, faz-se o debut, apresenta-se à sociedade aquela moça que completou 15 anos de idade. É um rito de passagem e é muito importante para as moças, para as famílias, né? Isso dentro da nossa sociedade. Mas numa sociedade indígena, por exemplo, tem aqui aquele exemplo que é muito conhecido dentro aqui para nós e no mundo inteiro, com certeza, que é o ritual da tucandeira, onde o rapaz, né, para se tornar
homem, um indivíduo adulto, dentro daquela sociedade, ele põe a mão dele dentro de uma luva cheia de formigas que se chama, acho que, tucandeiras, né? E aí a tucandeira vai, fica ferrando, ele tem que aguentar. Poxa, ele aguentou firme, então ele vai ser respeitado, é um indivíduo que será aceito socialmente. Então vejam que também é um ritual que vai determinar essa aceitação. Essa luva, ela não é tratada de qualquer jeito. Com certeza, tanto a luva quanto o baile são momentos muito especiais. E essas manifestações religiosas, elas acontecem aqui na nossa Amazônia. E se é impossível falar de uma única cultura indígena, é impossível falar também de uma única religião. Cada povo indígena brasileiro tem o seu próprio sistema de crenças, com seus rituais, seus deuses e suas lendas. Algumas das principais características das religiões dos povos indígenas é a figura do xamã, que é o pajé, que em tupi-guarani é paiê. Talvez seja essa a tradução conforme o que está escrito aí no momento. E essas manifestações, elas demonstram a cosmovisão religiosa dos povos da floresta e seus referenciais espaciais, que são materializados, gente, por meio das práticas mágico-religiosas de cura, de pagelanças, de benzeções e o manejo de plantas medicinais, bem como pela assistência terapêutica realizada por puxadeiras e parteiras, exemplificando assim a riqueza e a densidade simbólica construída por essas comunidades tradicionais ao longo de sua história e do encontro entre matrizes religiosas e étnico-religiosas bem distintas. Não somente a cultura indígena, através da sua religião, estará presente nessas práticas. Nós teremos aí outros elementos. Vamos assistir um vídeo brevemente, só para nós entendermos um pouco sobre o que nós estamos falando. Lutou para conseguir manter o Xingu, o Pacto do Xingu, foi nosso herói, um homem que nunca foi Orlando Vilas Boas, um homem que nunca foi explorador. A exata implicação, né, e o sentido do que a gente tem dentro da acervo de Lille, né, está implicado nesse movimento de repatriação, né, que é a gente efetivamente entender, né, enfim, né, o tratamento mais adequado, né, que a gente pode conferir a esse tipo de artefato, né, que tem um uso ritual. E é uma característica, né, na verdade, desse acervo. Né, eles são, sobretudo, ornamentos corporais, né, produzidos para contextos rituais. As comunidades, os povos indígenas que têm relação com os objetos, eles precisam ter resguardado a eles o direito, né, de se aproximar das peças, de interagir com as peças, porque tudo para nós tem uma conceituação espiritual. Cada objeto conta uma história para a gente. Cada objeto tem energias, tem espiritualidade, tem um envolvimento cosmológico que é diferente. O ritual do Quarupi, ele é um ritual fúnebre. Ele é um ritual onde a família que perdeu seu ente querido faz esse processo de ritual para retirada do luto, né? O pajé que vai entrar na mata, que vai escolher o tronco que vai receber o espírito daquela pessoa que se foi, para ser levado para o centro da aldeia, para ser enfeitado, né? E a família poder chorar pela última vez. A alma dessa pessoa, ela vai para a nossa aldeia espiritual e o tronco que foi utilizado, né? Ele vai ser levado para o fundo do rio, né? No nosso caso, para a lagoa. E fica a pessoa como se ela estivesse tendo descanso, né? Merecido, né? Do que ela precisa.
Por isso a importância de conhecer e entender o objeto que é sagrado para determinado povo e para determinada cultura. E aí as culturas se fundem, as religiões trazem para nós um diálogo interreligioso que acontece aqui na Amazônia, está muito presente entre nós, que é a interculturalidade, que na identidade cultural da Amazônia é fundamental entender a importância para destacar o elemento da diversidade e o intercâmbio simbólico-cultural vivenciado historicamente pelos nossos indígenas, negros e brancos nesta região do país, proporcionando um pluralismo religioso e diálogos interreligiosos. É por isso que o pluralismo religioso e o diálogo interreligioso tem que ser entendido. Aqui nesta imagem nós podemos perceber que vamos ter um indígena, né? Temos aí um representante de uma religião provavelmente africana e aqui o cristianismo. Esse diálogo entre essas religiões, elas existem na Amazônia e as festividades, elas realmente apresentam isso, que são as homenagens e festividades aos santos católicos, mas também há aquele respeito e aquela crença nos encantados, nas entidades sobrenaturais que habitam as matas, os rios, os lagos e as encruzilhadas aí dos caminhos da nossa Amazônia. A gente ressalta também a figura do pajé, da bezedeira, do benfazejo, do curador e dos peritos no controle das forças de encantaria, que são um diálogo intercultural afro-indígena. São elementos responsáveis para a compreensão das identidades locais. Por isso, e isso aí representa essa interculturalidade. E aí nós podemos falar que eles estão presentes e que nos identificam como branco, índio, negro, onde quer que estejamos. Se habitamos na Amazônia, somos alinhavados em nossas cosmologias cotidianas pelos conhecimentos do mundo indígena, do mundo africano, do mundo europeu, em profundas interconexões. Isso é inegável, o pluralismo interreligioso na Amazônia, porque esse pluralismo está presente em todos os momentos da nossa vida, por mais que não percebamos ou que não tínhamos conhecimento. Eu vou dizer que não tínhamos, como, por exemplo, no Arraial de São João, que nós estaremos, porque quando a festa termina, olha aqui, temos um mastro que ele foi erguido em homenagem ao santo aqui que está sendo comemorado. Esse mastro, ele é grande, ele é de madeira, geralmente extraído aí de uma árvore e ornamentados por folhas. E quando termina a festa, esse mastro ele é derrubado. Opa, cuidado para não cair aqui em cima. Vejam, a festa religiosa termina, mas a religiosidade amazônica, ela continua aqui. Essa aqui é uma festa católica, como nós já sabemos, mas essa interculturalidade acontece, por exemplo, nas encantarias, que é junto aí uma devoção dos santos católicos, que os povos amazônicos eles cultivam essas crenças em seres sobrenaturais, chamados de encantados, que é justamente a encantaria amazônica na descrição desta dimensão religiosa com destaque para os povos da Amazônia como fortes indícios de que as religiões elas estão aqui imbricadas numa bricolagem feita e lidam com uma espécie de memória religiosa cujas bases e intercâmbio do fazer religioso estão aqui desde o passado até o presente. Isso aí, gente, é a encantaria que está junto com a devoção dos santos católicos. Aqui o boto, o curupira, a cobra grande, tudo isso, gente, existe dentro dessa interculturalidade da nossa Amazônia. Tem também, não podemos esquecer, as pagelanças e benzeções, que são aí, recorridas sempre que é necessário para o tratamento de doenças, infortúnios
ou acontecimentos considerados anormais e que está presente no cotidiano da população local. Pagelança, você sabe o que é, né? Que é justamente aquela pagelança cabocla aqui na Amazônia, que é uma espécie de xamanismo, diferente daquele xamanismo lá do xamanismo original da Sibéria, que realiza uma viagem aí pelo mundo espiritual para tratar das doenças ou dos malefícios. A pagelança cabocla é diferente aqui na Amazônia. Tem também as benzedeiras, que são aquelas que usam rezas, tiram erisipela e aí vai tudo pela frente. É muito interessante, não podemos deixar de perceber estas questões que existem. Para dois autores, como Maués e Villacorta, benzedor se caracteriza vamos lá na nossa cartela para lermos juntos, olha aí, se caracteriza por um especialista, podendo ser também um experiente que alia essa condição, um dom especial, saber benzer, mal-olhado, quebranto, erisipela e outras doenças suscetíveis de benzeção. O benzedor usa orações fortes e muitas vezes água e ramos de ervas no momento da benzeção. Desta forma, não podemos negar o pluralismo religioso aqui na Amazônia. Natureza e divindade são sinônimos de uma mesma realidade. Por isso, há a necessidade do cuidado e da preservação ambiental como uma constante preocupação para a garantia das forças sobrenaturais que sustentam o existir dos povos destas religiões. Não podemos negar e nem podemos esquecer que a interculturalidade está presente no universo amazônico. O indígena, o africano, o europeu e suas religiões, sim, caracterizam o nosso pluralismo interreligioso, que são as raízes culturais dos nossos povos e aqui dos amazônidas.